O governo Lula anunciou ontem alguns objetivos de atendimento às reivindicações dos trabalhadores, no caso do salário mínimo, no caso do emprego, no caso do crescimento econômico. Agora, esse é um problema, porque se nós não tivermos uma força política dentro e fora do governo capaz de pressionar, capaz de se articular e capaz de dialogar com as ruas, nós ficaremos à mercê da agenda do mercado, que é a agenda neoliberal. Semana passada eu tinha dado um furo, como a gente diz, uma notícia exclusiva na mídia, que foi a reunião que aconteceu do chamado bloco de esquerda da bancada do PT na Câmara. Pois é, existe um bloco de esquerda que tem a coordenação do deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, que é quase metade, tá? Dos 69, não é pouca coisa não, dos 69 parlamentares do PT, 30 compõem esse bloco de esquerda, que tem um diálogo intenso, inclusive, com o PSOL. E eles levam hoje, na reunião da bancada do PT, uma posição que me parece que a Gleisi também defende, que é: não dá para assinar cheque em branco para o arcabouço fiscal, e vão querer o direito de apresentar emendas ao arcabouço fiscal. E o que eu soube é que isso não ficou restrito ao PT, que houve uma reunião entre líderes dos partidos de esquerda e centro-esquerda exatamente sobre esse assunto. Conta para nós, Juliano. É isso, Mauro. Primeiro, bom dia para os nossos amigos da TV Fórum aí, que estão acompanhando já cedinho o café da manhã da Fórum. Estou até com o meu café da manhã aqui também, ó, para acompanhar esse programa maravilhoso que o Mauro todas as manhãs nos brinda aqui. Nós tivemos, Mauro, na semana passada, na última terça-feira em Brasília, a retomada de um espaço muito importante, que é o Fórum dos Partidos Progressistas. É um fórum formado pelos presidentes e líderes dos partidos de esquerda e centro-esquerda. Nós estamos falando do PT, do PV, do PCdoB, do PSOL e da Rede, e também do PDT e do PSB. Foi lá na sede do PSB, inclusive. E essa reunião, a gente primeiro debateu a importância de retomar esse espaço, que foi muito importante na oposição ao governo Bolsonaro. Muitas vezes a gente se reuniu, lançou notas, articulou estratégias no parlamento e fora do parlamento para enfrentar o governo Bolsonaro. A gente começou a organizar esse fórum ainda lá no governo Temer, em 2018. Então, basicamente, estou quase 6 anos na presidência do PSOL, Mauro. Todo esse período a gente lutou para organizar um espaço de articulação política dos partidos de esquerda e centro-esquerda, né? E foi importante também para garantir a unidade em torno do presidente Lula no primeiro turno. Mesmo que o PDT tivesse a candidatura do Ciro, mas criou um ambiente que permitiu, no segundo turno, o PDT estar com a gente. Então, esse espaço foi retomado na terça-feira passada. Eu levei uma proposta, a proposta foi minha, levei uma proposta de posicionamento desse fórum em relação ao arcabouço fiscal e a política econômica como um todo, tá? Essa nota foi publicada aí na quarta-feira, a gente ficou quase 2 dias trabalhando nela, e na quarta-feira foi publicado, não teve grande repercussão na imprensa. Eu não vi, vou querer ver essa nota. A não ser o editorial do Estadão, que nos atacou. Atacando. É um bom sinal, né? Editorial do Estadão nos atacou, se eu não me engano, na sexta-feira, dizendo que é um absurdo que os partidos de esquerda e centro-esquerda estejam questionando os cuidados, né, do arcabouço fiscal em relação aí aos gastos públicos. O que ficou debatido lá, Mauro? Primeiro, uma preocupação, tá? Uma preocupação que é compartilhada por todos os partidos, de que as novas regras fiscais elas não podem representar uma camisa de força para o governo Lula. Olha, nós estamos vivendo um ajuste fiscal permanente desde 2015, desde antes do golpe, já no finalzinho do governo Dilma, com a política do Joaquim Levy de cortes nos investimentos públicos, de arroxo nas contas públicas. Desde 2015, o Brasil vive um ajuste fiscal permanente. E o resultado desse ajuste fiscal é uma economia que patina, são 33 milhões de pessoas passando fome, 40% da força de trabalho jogada, empurrada para a informalidade. Ou seja, a economia padeceu, nesses anos de ajuste fiscal, de uma desaceleração e de um flerte permanente com a recessão. Então, com a vitória do presidente Lula, há uma grande expectativa, Mauro, genuíno, de uma mudança na orientação da política econômica, para a retomada dos investimentos públicos, para o financiamento adequado das políticas sociais. O presidente Lula anunciou ontem que vai retomar a política de valorização do salário mínimo,
recompondo perdas e garantindo aumento junto com o crescimento da economia. Uma decisão importantíssima. Então, como é que nós vamos buscar uma política econômica que retome investimento público, que tenha no Estado um indutor fundamental do crescimento econômico, se ao mesmo tempo a gente quer limitar os gastos públicos, se ao mesmo tempo a gente quer colocar gatilhos para frear o crescimento em caso de recessão? Ou seja, não faz sentido se autoimpor regras fiscais que possam ter como resultado uma amarra ao governo. Olha, tem um estudo que foi feito por um economista do PSOL, o Davi Decache, que, aliás, é frequentador aqui também da TV Fórum. O Davi demonstrou que, se tivesse em vigor essas regras fiscais desde 2003, quando começou a experiência do governo Lula, lá atrás, a primeira experiência com Lula na presidência, o Brasil teria tido uma perda de mais de 8 trilhões de reais em investimentos públicos, tá? O governo Lula não poderia ter desenvolvido as políticas anticíclicas que desenvolveu na crise de 2008, 2009, 2010. Ou seja, as perdas teriam sido imensas. Então, eu que quero que o governo Lula dê certo, eu que apoiei a candidatura do presidente Lula desde o primeiro minuto, eu que tenho no meu partido ministros, ministras do governo, no governo Lula que são do PSOL, eu quero que esse governo dê certo, Mauro. E para esse governo dar certo, não é possível que a gente flerte mais uma vez com o arroxo das contas públicas, com o controle fiscal. O Brasil não está à beira da quebradeira. O Brasil não é Argentina. O Brasil tem reserva em moeda forte. O Brasil tem uma inflação que é normal para países que estão em desenvolvimento, na faixa de 5%, 6%. O Brasil tem hoje uma relação dívida-PIB relativamente equilibrada. Então, não faz sentido. Eu compreendo que nós temos um problema sério com o Banco Central, a taxa de juros lá em cima, isso constrange o investimento privado. Reconheço que há um esforço para criar um ambiente mais favorável para o investimento privado, mas isso não pode ter como resultado o constrangimento do investimento público. Então, para resumir a conversa aqui, Mauro, Genuíno, o que nós decidimos lá na terça-feira, para resumir, que nós íamos buscar aperfeiçoar a proposta, fazer emendas para tentar retirar do texto aquilo que possa representar constrangimento ao investimento público. Bem interessante isso. Tá aqui, deixa eu marcar o Daniel Cara, vem se juntar aqui nessa conversa com a gente. Daniel, bom dia. Bom dia, tudo bom, Genuíno? Tudo bom, Juliano? Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Daniel. É um prazer. Tá feliz com o Luxemburgo? Não. Mas triste também eu não tem outra alternativa, né? A gente queria tirar o Mano do time do Juliano, mas o Juliano não deixou, poxa vida. Ele foi consultado, inclusive, para manter o Mano no Inter. Então, essa reunião da terça-feira passada soltou uma nota importante dizer, a Gleisi estava lá. Tá? A Gleisi estava nessa reunião, então estava a Gleisi, estava o Juliano, estava o Carlos Siqueira, do PSB, estava os presidentes ou líderes dos principais partidos. Estou vendo aqui, acho que o Márcio França estava lá? Não, estava o Carlos Siqueira e o líder do PSB, o Felipe Carrera, também participou. Perfeito. Estavam lá. Então, assim, a posição desse bloco genuíno dos partidos de esquerda e centro-esquerda parece talvez a grande novidade no cenário, que não vai engolir a seco o arcabouço fiscal da Haddad e vai querer ter a liberdade de apresentar emendas para modificar, aperfeiçoar ou até modificar. Hoje tem reunião da bancada do PT para definir a posição da bancada. Imagino que irá nesse sentido. Como é que você avalia essa decisão, Genuíno? Parece... eu digo, esse é o fato político mais relevante desde o início do governo Lula, minha opinião. É um fato, Mauro, é um fato animador. Animador porque essa amplitude do governo Lula vai exigir um polo à esquerda que tensione, que apoie o governo para enfrentar a extrema-direita, que apoie o governo para enfrentar as tutelas e as bolas do mercado, como Banco Central Independente, como não privatização, como teto de gasto. É fundamental para atender essa articulação às reivindicações populares. O governo Lula anunciou ontem alguns objetivos de atendimento às reivindicações dos trabalhadores, no caso do salário mínimo, no caso do emprego, no caso do crescimento econômico. Agora, esse é um problema, porque se nós não tivermos uma força política dentro
e fora do governo, capaz de pressionar, capaz de se articular e capaz de dialogar com as ruas, nós ficaremos à mercê da agenda do mercado, que é a agenda neoliberal. O Daniel está aí, sabe muito bem. Por exemplo, essa questão da educação. A gente constrói um núcleo político à esquerda para pressionar o governo e o Camilo para revogar o novo ensino médio, então vai legitimando uma espécie de hegemonia do mercado. O que o emissário estava falando é interessante. Ele falou de 2 bolas. Eu falo de 5 bolas que amarradas no governo. Além da bola do Banco Central, além da bola da maioria do Congresso, você tem a bola que é a bola da extrema-direita, você tem a bola das Forças Armadas, que está se manifestando agora nesse problema do Gabinete de Segurança Institucional. E tem a bola do imperialismo. O imperialismo começa a fazer certas ameaças em relação ao papel estratégico da América do Sul. Eu acho que, para a gente enfrentar essas bolas, nós temos que entender que o governo é um governo de disputa, é um governo de enfrentamento, é um governo que tem que ter um pé nas ruas e um pé nos palácios. E eu acho que chegou a hora da esquerda, e me alegra muito essa notícia, ter uma articulação política com base num programa de unidade, e esse programa de unidade dialoga com as ruas e é um programa que dialoga com o governo sem baixar a cabeça. Dialogar com o governo não é dizer só sim, senhor. Dialogar com o governo é defender, mas fazer exigência, acompanhar, cobrar. E eu acho que esse é um fato muito importante nessa correlação de força. Se a gente fica à mercê do Lira, do Pacheco, à mercê da maioria congressual, nós vamos limitar as medidas do governo, porque eles vão fazer a disputa política nos marcos de uma institucionalidade que é hegemonicamente conservadora. E esse polo ele pode ser um polo importante, além do que eu já coloquei, um polo de pronta resposta, um polo de tensionamento, um polo de entender que a governabilidade no Brasil é uma governabilidade tensionada. Nós não temos uma governabilidade de paz e amor, nós não temos uma governabilidade de união geral. Olha o que o agronegócio fez na AgriShow. Olha o que eles estão fazendo em relação, por exemplo, ao apoio ao inominável. Portanto, nós não devemos ter ilusão. Olha o que o sistema financeiro está criando uma espécie de terrorismo fiscal para justificar as medidas limitadoras. E eu concordo com o que o Juliano colocou em relação a limitar hoje investimento público, limitar padrão de crescimento econômico, no momento em que a economia está debilitada, o povo está passando muita necessidade. E o setor público devastado, eu acho que é apostar numa espécie de mudança social dentro do neoliberalismo. Isso não pode ser o projeto da esquerda. Eu me animo muito com essa notícia. Parabéns, Juliano, parabéns aos demais partidos que articularam essa nota e essa posição dentro e fora do Congresso Nacional. Eu sou testemunha aqui de que desde antes da eleição, com base na formação da Frente Ampla, que José Genuíno tem defendido a construção de um bloco de esquerda e centro-esquerda no interior da Frente Ampla para fazer essa polarização. A notícia boa que o Juliano nos traz é que o bloco está formado, né?